Você acha que essa música combina com as imagens? Não muito, não é? Copa do Mundo é um mega evento e em 2014 o Brasil vai receber milhares de pessoas que devem trazer alegria. Mas uma parte da população reparou que nem tudo que vem com a Copa são turistas felizes. A festa do futebol traz outras coisas para cada uma das 12 cidades-sede. A população em situação de rua, vendedores ambulantes, trabalhadores do sexo, comunidades pobres, uma série de atores são impactados por essas intervenções na cidade. Para fazer frente aos problemas que a Copa pode trazer, surgiram os comitês populares. São grupos da sociedade civil que existem em cada uma das cidades-sede. A iniciativa surgiu no Rio de Janeiro durante os Jogos Pan-Americanos de 2007, quando uma série de direitos humanos foram violados pela organização. O Comitê da Copa de Curitiba, lançado em agosto, foi um dos últimos a se formar. A tarefa de cada comitê é clara: de consolidar um espaço de contra-informação, de produção dessa contra-informação para disseminar na sociedade, desmistificar um pouco o discurso oficial do legado da Copa do Mundo. Ampliar essas discussões para a sociedade civil, desde espaços como o Comitê Popular, como fóruns articulados, como audiências públicas, né, para que a gente consiga, de fato, estar fazendo com que a população entenda e participe desse processo. O Comitê Popular aponta para o perigo de haver irregularidades e violações dos direitos humanos em várias etapas do processo que é a construção de uma Copa do Mundo, inclusive na reforma do próprio estádio. No Maracanã e no Mineirão já houve greves de operários por causa das más condições de trabalho. Aqui ainda não se sabe, porque as obras ainda nem começaram. As obras na Arena da Baixada devem começar no dia 1º de outubro, mas já houve várias mudanças de decisão sobre como e quando a reforma seria feita. Essa falta de informação sobre a Copa, em geral, é outro defeito que o comitê aponta. Inclusive no Concitiba, o Conselho Municipal, onde os assuntos ligados à Copa estão cada vez mais frequentes. Que as discussões que são trazidas para os conselheiros e apresentadas daí são relacionadas às obras de forma muito genérica, não especificam, né, assim, as contradições que estão colocadas como as realocações. E muita gente resolve participar do comitê justamente para aprender mais sobre o que está por baixo dos panos da Copa do Mundo. Eu vim participar do comitê para ver um pouco da realidade de como a Copa está sendo concebida aqui em Curitiba. Quando eu me inseri nessa discussão da Copa, eu acabava não tendo ideia assim, de toda essa perversidade que tem como pano de fundo, né, desse evento. O comitê explica que não é contra a Copa do Mundo em si, e sim contra a forma com a qual ela é conduzida. Os investimentos que a Copa do Mundo traz podem gerar, desde que o Estado se posicione firmemente nas negociações com os organizadores do evento, com a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, no sentido de garantia de direitos. Mas o histórico dos Jogos até hoje tem demonstrado que o padrão é a construção de grandes elefantes brancos que não dialogam com o tecido urbano, né? E a construção de obras para cartão postal, obras de recepção, de projeção, de marketing das cidades, mas que efetivamente não contemplam as demandas sociais das populações locais. E o comitê dá o recado: mesmo que você não seja afetado diretamente pela Copa, isso também é uma preocupação sua. Na perspectiva do orçamento público, do dinheiro público que está sendo utilizado para essas obras de infraestrutura, que do governo federal chegam a um montante, segundo um levantamento realizado pelo Senado, de 40 bilhões de dólares hoje, então nós somos forçados a admitir que o impacto é para toda a sociedade. Vamos esclarecer uma coisa. Ninguém aqui nasceu ontem. Eu não nasci ontem, você não nasceu ontem e o pessoal do comitê também não nasceu ontem. Ninguém lá é idealista ou revolucionário de querer expulsar a Copa daqui. Eles têm consciência que a Copa vai acontecer daqui a 3 anos, ela vai ser realizada e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. A luta, portanto, é para minimizar os impactos negativos que a Copa pode trazer. Porque, bom, eu enxergo, e aí é uma opinião pessoal minha, que esses comitês da Copa, que tem um em cada uma das 12 cidades que vão ser sede da Copa,
Eu enxergo que esses comitês eles têm 3 grandes missões. E as 3 são dificílimas, eu nem consigo decidir qual é a mais difícil. A primeira é ajudar a comunidade a receber de forma menor os impactos que a Copa vai trazer. Sabe, evitar que uma comunidade inteira seja despejada no meio da rua sem nenhuma indenização, lutar pela melhoria das condições de trabalho de quem estiver atuando em alguma coisa da Copa, tipo os operários nas reformas dos estádios, por exemplo, evitar que desmatem X campos de futebol, né? Porque jornalista só fala em questão de área, citando o equivalente a tantos campos de futebol. Então, evitar que desmatem 1000 campos de futebol de área verde para construir um hotel 5 estrelas no meio do nada. Enfim, tarefa 1, fazer a comunidade e o Brasil sofrer menos com o tudo de ruim que a Copa pode proporcionar. Segunda tarefa, fiscalizar. Fiscalizar e é complicado porque nem sempre fica muito clara a linha entre o apurar e denunciar do efetivamente conseguir impedir alguma falcatrua. Sabe, uma coisa é você conseguir reunir provas de que o fulaninho de tal vai desviar ali uns 2, 3, 15 milhões de reais da construção de uma ponte, de uma estrada ou de um estádio. Estádio é meio caro, né? Enfim, entre você denunciar e você realmente conseguir frear a corrupção, impedir que alguma coisa aconteça. Mas enfim, tendo pelo menos uma pulga atrás da orelha ali, fica mais difícil para os criminosos agirem. Basicamente, então, isso. Tarefa 2, frear a corrupção, ou tentar. E a terceira, que eu considero que é tão difícil quanto essas duas aí, é justamente conscientização das pessoas. E quando eu digo conscientizar, eu não estou dizendo que eles estão querendo que ninguém aqui saia por aí, invada a casa do Ricardo Teixeira e quebre umas vidraças lá. Se bem que, se quiser quebrar... Não, enfim, se não quiser, não quebre uma vidraça do Ricardo Teixeira, vamos nos concentrar em ações efetivas. Até porque é só ele comprar uma nova. Não é isso, eles não são contra a essência, contra o esporte, eles não são contra a Copa do Mundo em si. Eles são contra a Copa do Mundo como ela é. A Copa do Mundo hoje em dia é um evento onde perde o esporte, perde a cidade onde está sendo feitos os jogos, perde o país como um todo e só ganham os cartolas da FIFA, cara. E essa missão aí de conscientizar, eu considero que talvez seja realmente mais difícil, porque, cara, tem muita gente cabeça dura por aí. Então, o pouquinho que cada um pudesse informar mais, sabe? Só o pouquinho de você ir pesquisar um pouco ali o que está acontecendo na tua cidade que vai receber a Copa. O pouquinho que você souber a mais que essa história de legado da Copa do Mundo é mais balela do que realidade, já é uma conquista. O lema de hoje, então, é poético. Na luta contra os cartolas malvados, o povo não fica de braços cruzados. Eu vou escrever um livro com os meus lemas. É isso.